Porque você vai trabalhar 40 anos e terminar sem nada. A maioria das pessoas vai trabalhar 40 anos e se aposentar com quase nada. Não porque são preguiçosas, não porque não têm sorte, mas porque passaram 4 décadas pensando como empregados, mesmo desejando desesperadamente a vida de um proprietário. Vou te contar algo que parece duro, mas vai poupar décadas de mediocridade financeira. A mentalidade de empregado é uma armadilha psicológica disfarçada de segurança. E se você não aprender a pensar diferente, vai descobrir aos 65 anos que segurança no emprego e segurança financeira são coisas completamente diferentes. Aqui está o que quero dizer com pensar como empregado. Você troca tempo por dinheiro, espera permissão para agir, deixa outra pessoa definir quanto você vale, otimiza pela segurança ao invés da compreensão, comemora o salário, mas nunca questiona o jogo. Deixe-me dar a verdade brutal que nenhum conselheiro de carreira vai te contar. Emprego é uma excelente fonte de renda, mas uma terrível estratégia de construção de riqueza. Emprego foi desenhado para compensá-lo justamente pelo seu tempo. Não foi desenhado para torná-lo rico. Os incentivos são perfeitamente claros uma vez que você os enxerga. Seu empregador paga o suficiente para mantê-lo ali, mas não o suficiente para você se tornar financeiramente independente. Isso não é malícia, é matemática. Se eles pagassem o que você realmente vale para a empresa, não conseguiriam ter lucro. Mostre-me o incentivo, e eu te mostrarei o resultado. Agora, aqui está onde fica interessante. Você pode ter um emprego e ainda pensar como proprietário. Pode receber um salário e ainda construir riqueza. Mas não pode fazer isso pensando como empregado. A mudança não é sobre sair do emprego amanhã. É sobre entender a diferença entre alugar seu tempo e possuir algo que se multiplica. Aribirukur, as tendências psicológicas que prendem pessoas no pensamento de empregado. Primeiro, é o viés causado por incentivo. Quando você é pago por hora ou salário, inconscientemente, otimiza pelo tempo gasto, não pelo valor criado. Começa a medir seu valor em horas, ao invés de resultados. Segundo, é a tendência de autoridade. Você se submete ao seu chefe, às políticas da empresa, ao organograma. Para de pensar por si mesmo porque alguém é pago para fazer o pensamento. Mas aqui está o problema. Seu chefe não está pensando em torná-lo rico. Está pensando em extrair valor do seu tempo. Terceiro é a tendência de prova social. Todos ao seu redor estão subindo a escada corporativa. Então você sobe também. Todos estão comemorando o aumento anual. Então você comemora o seu. Mas o rebanho não está se movendo em direção à independência financeira. Está se movendo em direção à dependência confortável. Agora, deixe-me mostrar o que acontece quando você inverte o problema. Em vez de perguntar, como consigo uma promoção? Pergunte, o que garante que ficarei pobre para sempre? A resposta é clara. Trocar tempo por dinheiro sem propriedade, sem participação acionária, sem ativos que se multiplicam. Se você quer evitar estupidez, pare de fazer isso. O que separa proprietários de empregados? Warren Buffett trabalhou para Benjamin Graham na Graham Newman. Recebia salário. Mas aqui está o que o tornava diferente. Ele pensava como proprietário enquanto estava empregado. Estudava negócios obsessivamente, poupava agressivamente, alocava cada real como se importasse porque entendia juros compostos. Pratiquei direito por anos. Tinha clientes, cobrava por hora, mas nunca pensei como advogado construindo uma prática. Pensei como capitalista alocando recursos. Mantinha 20% da minha energia mental estudando negócios, entendendo economia e tomando decisões de investimento. Esses 20% me tornaram rico. Os 80% pagavam minhas contas. A diferença é o círculo de competência. Seu cargo não define sua competência. Seu entendimento profundo, sim. Você pode ser empregado como contador e ser competente em economia imobiliária. Pode trabalhar em marketing e entender modelos de negócio de software. Competência é o que você conhece profundamente o suficiente para fazer julgamentos sólidos. Aqui está o modelo mental. Separe sua fonte de renda da sua estratégia de riqueza.
Seu emprego fornece fluxo de caixa. Isso é valioso. Mas riqueza vem de possuir ativos que se multiplicam. Negócios, imóveis, propriedade intelectual, habilidades que criam valor empresarial. Não confunda os dois. Deixe-me falar sobre Andrew Carnegie. Começou como operador de telégrafo ganhando $12 por semana. Poderia ter pensado como empregado para sempre. Em vez disso, estudou como negócios funcionavam. Aprendeu sobre ferrovias, aço, alocação de capital. Economizou dinheiro e comprou pequenas participações. Pensou como proprietário enquanto trabalhava para outra pessoa. Benjamin Franklin era impressor, mas não apenas imprimia. Possuía negócios de impressão. Não apenas escrevia. Possuía as publicações. Entendia que a riqueza não estava em fazer o trabalho. Estava em possuir o sistema que gerava valor. Isso não é pensamento de empregado. É pensamento de proprietário. A matemática que muda tudo. Pensamento de empregado é linear. Você troca horas por reais. Há um teto. Você só pode trabalhar tantas horas. Só pode cobrar tanto por hora. A função é limitada. Pensamento de proprietário é exponencial. Você constrói algo uma vez e se multiplica. Desenvolve uma habilidade que aumenta seu valor para sempre. Adquire um ativo que gera retornos enquanto você dorme. Você cria alavancagem. A função é ilimitada. Deixe-me ser específico. Se você pensa como empregado, otimiza pelo próximo aumento. Se pensa como proprietário, otimiza por construir algo que aumenta em valor ao longo de décadas. O empregado comemora um aumento salarial de 5%. O proprietário multiplica a 15% anualmente em capital crescente. Aqui está onde a maioria falha. Esperam até ter dinheiro para começar a pensar como proprietário. Isso é ao contrário. Você pensa como proprietário primeiro, depois o dinheiro segue. Estuda negócios antes de poder comprá-los. Entende economia imobiliária antes de possuir propriedade. Desenvolve os modelos mentais primeiro. Vejo constantemente pessoas subirem na vida que não são as mais inteligentes, às vezes nem as mais diligentes, mas são máquinas de aprendizado. Passam cada dia tentando ser um pouco mais sábias do que eram quando acordaram. Isso é pensamento de proprietário. É assim que você constrói riqueza real. Adrian Banners, o framework do custo de oportunidade. Deixe-me dar o framework de custo de oportunidade. Cada ano que você passa pensando como empregado é um ano de multiplicação que nunca recuperará. Tempo é o recurso mais escasso que você tem. Pode ganhar mais dinheiro, não pode ganhar mais tempo. Se você tem 30 anos e começa a pensar como proprietário, tem 35 anos de multiplicação antes da aposentadoria tradicional. Se espera até ter 50, tem 15 anos. A diferença não é linear, é exponencial. Os primeiros anos importam mais porque se multiplicam por mais tempo. Agora, aqui está o teste de inversão que quero que aplique à sua própria vida. O que garantiria que você permanecesse financeiramente dependente para sempre? Primeira resposta: nunca possuir nada. Segunda: nunca desenvolver habilidades além da sua descrição de cargo. Terceira: nunca estudar como riqueza é realmente construída. Quarta: seguir o rebanho e buscar aprovação social. Se você quer evitar estupidez, faça o oposto. Possua algo, mesmo que pequeno. Desenvolva habilidades que criam valor empresarial. Não apenas completam tarefas. Estude negócios, economia, psicologia, matemática. Pense independentemente sobre o que realmente cria riqueza. Mas aqui está o que a maioria perde. Você não precisa sair do emprego para começar a pensar como proprietário. Na verdade, um emprego é frequentemente o melhor lugar para desenvolver pensamento de proprietário. Você tem renda estável. Pode arriscar no seu aprendizado porque não está arriscando seu sustento. Pode estudar indústrias por dentro. Abril, a diferença nos modelos mentais. Quando Warren e eu olhamos para a See's Candies, não compramos porque era emocionante. Compramos porque a matemática fazia sentido. Tinha poder de precificação. Tinha lealdade de marca. Gerava dinheiro que podíamos reempregar. Isso é pensamento de proprietário.
entender a economia profundamente o suficiente para fazer julgamentos sólidos. O empregado olha para a CIS e vê uma empresa de doces. O proprietário olha para a CIS e vê uma máquina geradora de dinheiro com vantagem competitiva durável. Mesmo negócio, modelo mental completamente diferente. Essa diferença vale milhões ao longo da vida. Deixe-me falar sobre uma tendência psicológica que destrói riqueza. Tendência de superreação à privação. Pessoas têm mais medo de perder o que têm do que empolgação em ganhar algo melhor. Se apegam à segurança do emprego mesmo quando isso as mantém pobres. Temem o risco de propriedade mesmo quando o risco de permanecer empregado é maior. Aqui está a análise racional. O que é mais arriscado? Construir múltiplas fontes de renda e possuir ativos ou depender inteiramente de um empregador que pode demiti-lo amanhã? O empregado pensa que o emprego é seguro. O proprietário sabe que depender de uma fonte de renda é o maior risco de todos. Handle Framework prático para transformação. Agora deixe-me dar o framework prático para transformação. Primeiro, enquanto está empregado, estude negócios como proprietário. Leia relatórios anuais. Entenda a economia unitária. Aprenda como empresas bem-sucedidas realmente ganham dinheiro. Isso não custa nada além de atenção. Segundo, aloque capital, mesmo pequenas quantias, com disciplina de proprietário. Cada real que você gasta é um real que não investiu. Cada real que investe é um real que pode se multiplicar por décadas. O hábito de pensar como alocador de capital importa mais que a quantidade. Terceiro, construa habilidades que criam valor empresarial. Não apenas valor de tarefa. Valor de tarefa é: posso processar esses formulários eficientemente. Valor empresarial é: entendo como melhorar todo esse sistema. Um mantém você empregado. O outro torna você valioso para qualquer empresa, incluindo a sua própria. Quarto, estude os modelos mentais de múltiplas disciplinas. Psicologia explica por que pessoas tomam decisões ruins. Economia explica incentivos e trade-offs. Matemática explica multiplicação e probabilidade. Biologia explica sistemas adaptativos complexos. Você precisa de todos eles. Aqui está o que aprendi ao longo de décadas. Você não precisa ser brilhante para construir riqueza. Apenas precisa ser consistentemente não estúpido. Evite os grandes erros. Não troque tempo por dinheiro para sempre. Não gaste tudo que ganha. Não siga o rebanho para a mediocridade financeira. Não confunda a atividade com progresso. O grande dinheiro não está na compra e venda, mas na espera. Pensamento de empregado é impaciente. Você quer o aumento agora. Quer a promoção no próximo ano. Quer gratificação imediata. Pensamento de proprietário é paciente. Você constrói algo e deixa-se multiplicar por décadas. A longa atenção é a vantagem. Não tive sucesso na vida por inteligência. Tive sucesso porque tenho uma atenção longa. Consegui focar nos mesmos problemas, nos mesmos princípios, nos mesmos modelos mentais por décadas, enquanto todos perseguiam a próxima coisa brilhante. Essa é a vantagem do pensamento de proprietário. Deixe-me contar algo sobre a Berkshire Hathaway. Warren e eu não a construímos sendo os caras mais inteligentes da sala. Construímos aplicando consistentemente princípios sólidos por 50 anos. Evitamos estupidez. Entendemos nosso círculo de competência. Deixamos os juros compostos trabalharem. Isso é tudo. A maioria nunca constrói riqueza porque nunca pensa além do próximo mês. Otimizam pelo próximo salário, as próximas férias, a próxima prestação do carro. Nunca perguntam: onde estarei em 30 anos se continuar pensando assim? Essa pergunta muda tudo. Aqui está o teste. Olhe para pessoas 20 anos à sua frente no seu caminho atual. Se são financeiramente independentes e realizadas, continue. Se ainda dependem de salário e se preocupam com dinheiro, mude o curso agora. A trajetória diz tudo o que você precisa saber. Mas eu preciso do meu emprego. Agora, deixe-me abordar o medo que provavelmente está na sua mente. Mas preciso do meu emprego. Tenho contas. Tenho responsabilidades. Não posso simplesmente me tornar proprietário da noite para o dia. Você está certo. Está perdendo o ponto.
Ninguém está dizendo para sair amanhã. Ninguém está dizendo para assumir riscos imprudentes. Estou dizendo para mudar como você pensa enquanto continua ganhando. Estude negócios enquanto recebe seu salário. Construa habilidades enquanto está empregado. Aloque capital, mesmo pequenas quantias, com disciplina. A transformação acontece na sua mente primeiro. Você para de se ver como alguém que troca tempo por dinheiro. Começa a se ver como alguém que constrói valor composto. As mudanças externas seguem naturalmente dessa mudança interna. Aqui está o que é notável sobre essa mudança mental. Não custa nada. Você não precisa de permissão, não precisa de capital, não precisa de credenciais. Só precisa começar a pensar diferente sobre a relação entre tempo, valor e riqueza. Deixe-me dar um exemplo concreto. Duas pessoas trabalham no mesmo emprego, mesmo salário, mesmas horas. Uma pensa como empregada, gasta o salário, espera aumentos, torce por promoções, se aposenta dependente da previdência. A outra pensa como proprietária, poupa agressivamente, estuda negócios, adquire ativos, constrói habilidades além da descrição do cargo. Mesmo ponto de partida, mesma renda, resultado completamente diferente 30 anos depois. A diferença não é sorte ou inteligência, é mentalidade. São modelos mentais. É entender como riqueza é realmente construída. O princípio da psicologia. Aqui está o princípio da psicologia. O que é recompensado é repetido. Pensamento de empregado é recompensado com conforto modesto e dependência completa. Pensamento de proprietário é recompensado com riqueza composta e independência. O mercado está dizendo algo se você escutar. Agora, deixe-me dar a realidade econômica que ninguém quer reconhecer. A distância entre trabalhadores e proprietários não está diminuindo, está expandindo. Tecnologia, automação e globalização recompensam propriedade e escala. Se você ainda está pensando como empregado em 20 anos, estará competindo com inteligência artificial e mercados de trabalho globais. Mas, se pensa como proprietário, usa essas mesmas forças a seu favor. Você possui os negócios que empregam tecnologia, investe nas empresas que se beneficiam da globalização, constrói habilidades que não podem ser comoditizadas. Isso não é pessimismo, é análise racional. Inversão, sempre inverta. Aqui está o modelo mental que quero que você lembre. Inversão. Sempre inverta. Em vez de perguntar, como fico rico? Pergunte, o que mantém as pessoas pobres? Em vez de buscar brilhantismo, evite estupidez. Em vez de perseguir sucesso, previna falha. O que mantém pessoas pobres? Trocar tempo por dinheiro sem propriedade. Consumir ao invés de investir. Seguir o rebanho. Buscar permissão ao invés de entendimento. Não desenvolver habilidades além da descrição de cargo. Essa é sua checklist do que não fazer. Deixe-me falar sobre sabedoria mundana. Você precisa de modelos mentais, de múltiplas disciplinas, porque o mundo real é multidisciplinar. Problemas de negócio não são apenas problemas de negócio. São problemas de psicologia, problemas de matemática, problemas de sistemas. Se você só pensa como empregado na sua função estreita, nunca verá o quadro completo. O advogado que só conhece direito está em desvantagem comparado ao advogado que entende psicologia, economia e estatística. O contador que só conhece contabilidade está em desvantagem comparado ao contador que entende modelos de negócio e estratégia competitiva. Pensamento multidisciplinar multiplica seu valor. Seja uma máquina de aprendizado. Aqui está o que digo aos jovens. Seja uma máquina de aprendizado. Leia relatórios anuais. Estude negócios. Aprenda matemática. Entenda psicologia. Leia história. Cada modelo mental que você adquire torna você mais valioso. Cada disciplina que domina dá outra ferramenta. A melhor coisa que um ser humano pode fazer é ajudar outro ser humano a saber mais. É por isso que estou dizendo isso. Passei décadas aprendendo esses princípios. Você pode aprendê-los em horas, mas precisa realmente aplicá-los. Conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento. Agora, deixe-me abordar a barreira real.
A maioria das pessoas prefere falhar convencionalmente do que ter sucesso não convencionalmente. Preferem seguir o caminho do empregado e acabar quebradas do que pensar como proprietário e enfrentar desaprovação social. Isso é tendência de prova social destruindo sua riqueza. Seus colegas não entenderão por que você está lendo relatórios anuais em vez de assistir televisão. Sua família não entenderá por que está estudando negócios em vez de perseguir promoções. Seus amigos não entenderão por que está construindo propriedade em vez de comprar luxos. Essa pressão social é real. Mas aqui está a verdade. Em 30 anos, eles ainda estarão trabalhando. Você não estará. Em 30 anos, estarão preocupados com dinheiro. Você não estará. Em 30 anos, desejarão ter pensado diferente. Você já o fez. Esse é o retorno do pensamento não convencional. Idmaviburu. Opcionalidade. O conceito que separa proprietários de empregados. Deixe-me falar sobre outro modelo mental que separa proprietários de empregados. O conceito de opcionalidade. Empregados otimizam por um resultado: manter o emprego. Proprietários otimizam por múltiplos resultados. Este investimento funciona. Ou aquele funciona, ou essa habilidade abre 3 portas diferentes. Opcionalidade significa que você nunca está preso. Aqui está como isso se desenrola na vida real. O empregado se especializa estreitamente porque é isso que o emprego requer. O proprietário aprende amplamente porque opcionalidade requer múltiplos caminhos para o sucesso. Quando uma porta fecha, o proprietário tem 5 outras. Quando a porta do empregado fecha, está começando do zero. Pense no que aconteceu durante perturbações econômicas ao longo do último século. Empregados com habilidades estreitas em indústrias moribundas sofreram. Proprietários com modelos mentais diversos e múltiplas fontes de renda se adaptaram. A diferença não era inteligência, era como pensavam sobre construir sua posição no mundo. Reconhecimento de oportunidade assimétrica. Agora, deixe-me dar um framework que chamo de reconhecimento de oportunidade assimétrica. Empregados veem oportunidades através da lente da descrição de cargo. Proprietários veem oportunidades em todo lugar porque entendem múltiplas disciplinas. Vocês leem o mesmo jornal, mas veem possibilidades diferentes. Esse é o poder do pensamento de proprietário. Quando leio sobre uma nova tecnologia, não penso apenas "isso é interessante". Penso: que modelos de negócio isso habilita? Que empresas existentes isso ameaça? Onde estão os efeitos de segunda ordem? O que será valioso em 5 anos que ninguém vê hoje? Isso não é genialidade, é reconhecimento de padrão treinado. A verdade brutal sobre os próximos 20 anos. Aqui está a verdade econômica brutal sobre os próximos 20 anos. Inteligência artificial e automação destruirão milhões de posições de empregado. Não porque a tecnologia é má, mas porque a tecnologia torna o pensamento de empregado obsoleto. Se seu valor está em fazer tarefas repetíveis, você está competindo com máquinas que não dormem. Mas aqui está a oportunidade. Pensamento de proprietário se torna mais valioso, não menos. Máquinas não podem alocar capital sabiamente. Algoritmos não podem entender psicologia humana. IA não pode construir relacionamentos ou reconhecer padrões complexos através de disciplinas. As habilidades que fazem você pensar como proprietário são as habilidades que não podem ser automatizadas. O que estudar agora? Deixe-me ser específico sobre o que estudar agora. Primeiro, entenda a economia de diferentes modelos de negócio. Como empresas de software ganham dinheiro diferentemente de empresas de manufatura. O que torna alguns negócios mais valiosos que outros? Isso é reconhecimento de padrão que se multiplica com o tempo. Segundo, estude psicologia humana profundamente. Por que pessoas tomam decisões irracionais? Quais são os erros previsíveis? Como incentivos dirigem comportamento? Esse conhecimento é útil em todo o domínio: negócios, investimentos, relacionamentos, decisões pessoais. É a ferramenta multidisciplinar suprema. Terceiro, entenda a matemática de multiplicação e probabilidade. A maioria não consegue calcular valor esperado. Não entendem taxas base.
Não pensam em probabilidades. Se você consegue, tem uma enorme vantagem em cada decisão que toma. É assim que proprietários avaliam oportunidades. Quarto, aprenda como riqueza é realmente construída em diferentes domínios. Leia biografias de pessoas que construíram negócios. Estude como fortunas foram feitas e perdidas. Entenda os padrões comuns. Isso não é entretenimento. É pesquisa sobre o que realmente funciona. O que a maioria erra sobre aprendizado. Aqui está o que a maioria erra sobre aprendizado. Estudam seu campo profundamente e nada mais. Tornam-se o melhor empregado do mundo num domínio estreito, mas o proprietário estuda tudo superficialmente primeiro. Depois vai fundo em áreas com oportunidade assimétrica. É uma estratégia completamente diferente? Deixe-me dar um exemplo da minha própria vida. Estudei direito, mas também estudei matemática, psicologia, economia, física, biologia, história. Essa combinação me permitiu ver padrões que advogados puros perdiam. Quando todos pensavam em precedente legal, eu pensava em incentivos, probabilidades e economia de negócios. Essa abordagem multidisciplinar não apenas me tornou um advogado melhor, tornou-me um investidor melhor, um pensador melhor, um tomador de decisões melhor. O valor não era aditivo, era multiplicativo. Cada disciplina que entendia tornava todas as outras disciplinas mais valiosas. Esse é o framework de modelos mentais. Riburur, a tendência de consistência que prende pessoas. Aqui está outra tendência psicológica que prende pessoas. Tendência de consistência e compromisso. Uma vez que você se compromete a ser empregado, seu cérebro quer permanecer consistente com essa identidade. Você rejeita a informação que a contradiz, racionaliza oportunidades, fica preso pela sua própria necessidade de consistência. O proprietário luta contra essa tendência conscientemente. Estou empregado hoje, mas isso não é minha identidade. Minha identidade é alocador de capital, analista de negócios, tomador de decisão racional. O emprego é apenas um arranjo atual. Essa flexibilidade mental é o que permite ver oportunidades que outros perdem. Sidney Peters, empreendedorismo versus pensamento de proprietário. Agora, deixe-me abordar algo que confunde pessoas: a diferença entre empreendedorismo e pensamento de proprietário. Você não precisa começar um negócio para pensar como proprietário. Empreendedorismo é um caminho, mas você pode pensar como proprietário enquanto investe em ações, em imóveis, em suas próprias habilidades, em qualquer ativo que se multiplica. O empregado pergunta: como subo nesta organização? O proprietário pergunta: onde posso empregar recursos para gerar retornos assimétricos? São perguntas completamente diferentes. Levam a vidas completamente diferentes. E você pode fazer a pergunta do proprietário enquanto recebe o salário de empregado. Aqui está o insight-chave. Seu salário é capital semente para pensamento de proprietário. Cada real que ganha é um real que pode alocar. O empregado vê o salário como combustível de estilo de vida. O proprietário vê o salário como capital de investimento. Essa diferença em perspectiva vale milhões. O princípio final. Deixe-me dar o princípio final. É notável quanto de vantagem de longo prazo pessoas como nós obtiveram tentando ser consistentemente não estúpidos, ao invés de tentar ser muito inteligentes. Você não precisa de genialidade. Precisa de disciplina. Não precisa de decisões perfeitas. Precisa evitar as terríveis. Pare de trocar tempo por dinheiro como sua única estratégia. Pare de esperar permissão para construir riqueza. Pare de seguir o rebanho para a mediocridade confortável. Pare de otimizar para o próximo mês, quando deveria otimizar para os próximos 30 anos. Apenas pare de fazer coisas estúpidas. Comece a pensar em propriedade, mesmo pequena propriedade. Comece a construir habilidades que criam valor empresarial. Comece a estudar como riqueza realmente se multiplica. Comece a alocar capital com disciplina. Comece a aprender os modelos mentais de múltiplas disciplinas. Apenas comece a fazer coisas racionais. Honorable to Beecher, a realidade dos próximos 30 anos. Aqui está a realidade. Você vai passar os próximos 30 anos de qualquer forma. Vai trabalhar, tomar decisões,
gastar dinheiro, construir habilidades. A questão é, fará isso com pensamento de empregado ou pensamento de proprietário? Essa escolha determina tudo. O empregado trabalhará esses 30 anos e não terá quase nada para mostrar, exceto uma pensão modesta e memórias desbotadas de uma carreira. O proprietário trabalhará os mesmos 30 anos e terá ativos que geram renda, habilidades que criam valor e independência financeira. Mesmo tempo investido, mesmo esforço gasto, resultado completamente diferente. A diferença são modelos mentais. A diferença é como você pensa sobre tempo, valor e riqueza. A diferença é se você se vê como alguém que troca tempo ou alguém que constrói valor composto. A verdade final. Deixe-me terminar com isso. Você não pode pensar como empregado e construir riqueza. Não pode trocar tempo por dinheiro para sempre e alcançar independência financeira. Não pode seguir o rebanho e acabar em qualquer lugar, exceto onde o rebanho termina. Essas não são opiniões, são certezas matemáticas. Mas você pode ter um emprego e pensar como proprietário. Pode receber um salário e alocar capital como capitalista. Pode estar empregado hoje e financeiramente independente amanhã. O caminho existe. A questão é se você vai tomá-lo. Em 30 anos, você possuirá algo que se multiplica ou ainda estará esperando um aumento. Terá ativos que geram renda ou será dependente de um empregador. Terá construído algo valioso ou terá trocado seus anos mais produtivos por conforto modesto. As escolhas feitas diariamente em como você pensa, não apenas no que você faz, determinam tudo. O tempo passa de qualquer forma. A única questão é: o que você terá para mostrar quando acabar? Pense como proprietário. Construa como proprietário. Viva como proprietário. Mesmo que ainda esteja empregado,